Uma coisa é você ter uma política cultural que você discorde. E você diz, olha, eu discordo dessa política por isso, por isso, por isso. Não pode ser dessa forma, pode ser de Y. Você faz uma crítica a algo que está posto. Mas o problema em Salvador há um vazio, há um buraco, não há política. Quer dizer, você fez 3 conferências para debater cultura no município. E você chega na 4ª conferência, você fica discutindo a mesma coisa. A gente fica andando em círculo, porque não consegue deslanchar, você não consegue prosseguir. Então, você aplicou até aqui, você observa que tem uma série de elementos que não foram aplicados e tem outras propostas novas a ser desenvolvidas. Não é o caso. Aqui a gente não consegue sair do lugar. Então, é uma situação que requer que os agentes culturais, quer dizer, que tenha um movimento de cidadania em relação à cultura de Salvador. Quer dizer, o segmento cultural não pode ser uma plateia diante desse descaso, desse descalabro que está a gestão da cultura no município. Que a gente precisa tematizar a criação da Secretaria de Cultura para Salvador. Isso tem que estar na agenda dos segmentos culturais dos mais diversos na cidade, inclusive para que a gente possa ter algum nível de interferência no processo eleitoral, comprometer todos os candidatos com essa perspectiva, com essa proposta, com essa ideia de criação de uma Secretaria de Cultura para a cidade, porque nós não vamos conseguir avançar se a gente continuar com essa subestrutura que nós temos aí. A começar pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Um monte de penduricalho, entendeu? E, na verdade, o carro-chefe da Secretaria é a educação, não é a cultura. O que tem de cultura na educação é a Fundação Legal de Matos. Os recursos, as verbas da educação não podem ser deslocadas para a cultura, entendeu? Então, é uma situação incompatível com o que Salvador representa como caldeirão cultural, entendeu? Uma cidade que é a primeira capital do país, é a cidade de Gilberto Gil, de tantos nomes, capital da Bahia, que já deu tantos nomes para a arte brasileira, e, portanto, deveria ter uma política cultural definida, um órgão de cuidado com a cultura, de organização da política cultural, também melhor, com uma estrutura mais compatível com o universo das demandas, né? Você não pode fazer política cultural com um órgão que foi criado em 1984, né? Nos idos dos anos 80, que foi a Fundação Gregório de Matos, que é um órgão importante, mas que já está obsoleto frente aos grandes desafios que a gente tem hoje. Hoje a Recife tem uma Secretaria de Cultura, né? E está conseguindo dinamizar, estabelecer de fato, desenvolver uma política cultural para a cidade, e a gente aqui fica com essa situação de estagnação e também de muita confusão, né? Que é um órgão pequeno e, ao mesmo tempo, o gestor não tem política. As conferências que acontecem são protocolares, porque em seguida elas são esquecidas, não há desdobramento algum das conferências. Você tem hoje o Conselho Municipal de Cultura, que não foi implantado. Simplesmente, e é uma demanda, um grito da Conferência Municipal de Cultura. O orçamento é muito mais definido de maneira burocratizada, não há o orçamento participativo. Começou no primeiro governo de João Henrique, eu quando fui secretária, o governo tinha uma concepção de participação popular. Hoje isso foi abandonado, né? Naquele momento a gente reuniu os setores
fez assembleias para discutir o orçamento com as comunidades, com lideranças comunitárias e definir os recursos. Assim mesmo, houve dificuldade na implementação, porque na hora de implementar, a Secretaria da Fazenda é a secretaria que dá a linha. O que é que vai cortar, o que não vai cortar, entendeu? Tem um mecanismo chamado anulação de despesas, que é você aprova o orçamento na Câmara e, ao mesmo tempo, você também aprova que o prefeito pode manejar pelo menos 25% do orçamento. A gente já teve situações aqui de colocar 20% e até 25% do orçamento. Ou seja, você aprova, mas ao mesmo tempo você autoriza o prefeito a anular despesas, né? E remanejar isso para outras rubricas. Então é aí que principalmente a Fundação Gregório de Matos, a Secretaria da Reparação, a Superintendência da Mulher, muitas das despesas, né, são anuladas de uma rubrica X, que para aquele movimento social é importante, para aquele segmento social é importante, mas que para a prefeitura, né, para o gestor, pode não ser. E aí aquilo é anulado, é aquele recurso que é manejado para outra área. E a cultura sempre sofreu muito com isso, porque a gente já teve orçamentos de 11 milhões, como foi no caso de 2009, e que foi reduzido a 3 milhões. Né? Na verdade, a Secretaria a Fundação Gregório de Matos, o que ela consegue ter é o mínimo para funcionar, pagar folha, entendeu? E manter aí a duras penas a estrutura. Vê que nós estamos há 4 anos com o Teatro Gregório de Matos fechado. E todo mês de setembro o prefeito anuncia que vai reabrir e não reabre. Nessa área cultural, Salvador poderia ser um celeiro, porque hoje você tem uma grande discussão sobre as indústrias criativas. Você tem uma secretaria no Ministério da Cultura voltada para essa temática. Quer dizer, o Ministério tem avançado muito em termos de pensar política cultural estruturante para o Brasil e a cidade não consegue acompanhar isso. A própria composição da Fundação Gregório de Matos já há uma grande precarização dos quadros técnicos. Muita gente que ali está não tem nada a ver com cultura, nem entende, não sabe quem é essa senhora. E, no entanto, foram colocadas em posições estratégicas, como se a Gregório fosse só um lugar de acomodação, de cabo eleitoral, não é, de emprego, de resolver problema de alguém, de emprego de alguém. Então, é uma situação muito delicada. A situação de Salvador hoje é vexatória. Nós poderíamos ter uma política, nós poderíamos e precisamos ter políticas culturais estratégicas. Hoje há uma campanha nacional por investimento de no mínimo 1% do orçamento do governo federal, do governo do estado em cultura, e Salvador investe 0,4% do seu orçamento. Não consegue chegar nem a 0,5%. Então, é um quadro que requer interferência urgente. A cultura não pode ser vista como algo que é supérfluo, como algo que é dispensável numa cidade como a nossa, já que você tem saúde, que você tem educação, você tem infraestrutura, uma população muito pobre. Salvador tem uma população muito pobre, mas muito criativa. Então é preciso saber o que é que vamos fazer com isso. É preciso abrir espaços, abrir oportunidades de desenvolvimento de vocações, de talento, não é? E de geração de economia com a cultura. A gente tem uma estrutura no governo federal que caminha, que anda, que propõe, e não há resposta no local. A estrutura local não consegue, né, fazer essa relação.
Salvador tem, assim, um parque histórico que deve ser o maior da América Latina, né? Quer dizer, nós temos um casario fantástico que poderia ser muito bem preservado, e para ser é preciso de parceria governo do estado e o município. A municipalidade, a prefeitura não pode abrir mão do papel dela de limpar o centro histórico, de ter política para o centro histórico, de ter um órgão próprio. É preciso ter um órgão de patrimônio. A Prefeitura de Salvador não tem um órgão municipal de patrimônio. Uma cidade histórica que não tem um órgão municipal de patrimônio. Quando se fala em patrimônio em Salvador, se fala do IPAC, o IFAM, o Escritório Regional do IFAM. Mas não pode ser isso. Isso são estruturas do governo federal e do governo do estado. Nós precisamos ter uma política própria que possa ir construindo essa autonomia da cidade em termos do pensamento do que é que a cidade deve ser, de como ela deve tratar o seu centro histórico. Nós temos recursos do governo federal para reforma do casario do Pelourinho, investimento, de fato, em uma reestruturação daquele espaço. A gente fez uma audiência pública e foi assim um vexame a participação da Fundação Gregório de Matos. A Gregório de Matos foi lá anunciar que estava apresentando, depois de longos anos sem nada, depois da saída de Paulo Lima, nada aconteceu de significativo na Fundação Gregório de Matos. Aí eles vão lá e dizem assim, nós estamos apresentando um edital de R$10 mil para recolher projetos. E o que o cara vai fazer com R$10 mil, pelo amor de Deus? E quando a gente questionou, que aí foi muita crítica que houve lá na audiência, aí a representante da fundação, era a chefe de gabinete lá na fundação, disse, não, mas a gente também pode dividir esses 10 mil para poder apoiar os pequenos, os projetos ainda menores que estão reclamando de falta de apoio. Porque vocês que têm que apresentar os projetos. Aí você vê em que mãos que está a cultura na cidade de Salvador. Porque é uma coisa vexatória, risível, não é? Se não fosse trágica. Eu sempre digo, quem fica dizendo que não gosta de política é governado por quem gosta. Porque eles não vão deixar de fazer política, de disputar e de criar subterfúgios para exercer poder. E a população mais consciente, que tem um papel mais amplo a jogar, precisa dar conta disso. Nós temos dificuldade de eleger mandatos vinculados à cultura. Você tem pouquíssimos mandatos que têm alguma relação com a área cultural. Na maioria, é uma relação muito superficial. É a cultura de evento, é uma visão da cultura como um elemento de evento, de cultura como adereço, e não a cultura como um potencial enorme que a gente tem na cidade de ser uma estratégia de desenvolvimento. A previsão de anulação de despesa, quer dizer, é um mecanismo que todo gestor público tem. Agora ele vai castigar mais um setor se esse setor estiver mais silenciado. Se o setor estiver organizado e tensionar, nós queremos os recursos, nós queremos saber qual é a política cultural, nós vamos fazer manifestação, nós vamos enfrentar, tematizar, pautar a prefeitura, é diferente. Quer dizer, cadê os artistas, os movimentos culturais que não ocupam a Câmara de Vereadores no momento em que o orçamento é votado, é debatido, é discutido, que não vem numa sessão de avaliação do quadrimestre para saber quanto é que foi aplicado. Então eu penso que é importante que haja uma pressão popular,
uma pressão do segmento cultural, principalmente vanguardiado pelo movimento cultural. Né? O movimento cultural da cidade tem que ser vanguarda nessa luta por uma Secretaria Municipal de Cultura. Nós precisamos hoje ter um Fórum de Cultura de Salvador. É preciso ter um fórum. E não é um fórum autorizado pelo Executivo ou pelo Legislativo. Tem que ser um fórum popular, um fórum que a sociedade se organize dessa forma e passe a ser uma estrutura a dialogar, a tensionar, a pressionar o Executivo. Porque nós não temos um Conselho Municipal de Cultura. Temos a lei que cria o Conselho, mas você não tem a implantação do Conselho. Você não está implantado. Temos uma fundação, não temos uma secretaria. Então, se você, o gestor, o prefeito, não tem uma política cultural para a cidade, é muito não, é muito vazio. Então, espaço vazio a gente ocupa. Então, é preciso ter um Fórum Municipal de Cultura de Salvador que possa ter uma agenda política, que possa enfrentar esse vazio, que possa preencher, de alguma forma, esse vazio, tensionando o poder executivo. Não é? Porque aí você vai criando uma massa crítica que pode pautar o prefeito. Ahora te diré, para comenzar, que no tengo miedo, vengo con